A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo em Salmos, no capítulo 24, 25 e 26. E se o Senhor quiser, estarei lendo 27. Capítulo 24. O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o nosso, Deus é o Rei da glória. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habita. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Este é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Davi roga a Deus que livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. Salmo 25. A ti, Senhor, levanta a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transguidem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Pois por ti estou esperando todo dia. Lembra-te de mim, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres do pecado da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. E olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando, e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Davi recorre a Deus, confiando na sua própria integridade. Capítulo 26. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem com servos, com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência
e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e cantar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colha a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mão há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada, e sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o meu rosto, Senhor, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pelas veredas direitas, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsa testemunha contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, e não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém e amém e amém, Jesus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia. Estarei lendo no livro de Salmos, no capítulo 28, 29 e 30. E se o Senhor permitir, estarei lendo 31. Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios e louva-o por ter ouvido a sua súplica. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhantemente aos que desce a cova. Ouve a minha voz, súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhe segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços.
dás-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes as suas recompensas, porquanto não atenta para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Ó Senhor, o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Capítulo 29. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, ó Deus da glória. Troveja, ó Senhor, está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar com um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservastes-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor vós, que sois seus santos, e celebrai memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento no seu favor. Esta é a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue? Quando desço a cova, porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio, tornaste o meu pranto em folguedo, e tiraste o meu cilício, e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores, e não se cales. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Capítulo 31. Davi roga a Deus que o livre e louva a sua benignidade e exorta a confiar nele. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, e tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aquele que se entrega à vaidade enganosa. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição e conheceste a minha alma na angústia, e não me entregaste nas mãos
do inimigo e puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se caluniavam contra mim e intentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundido os ímpios, emudeça na sepultura, emudeça os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostrastes àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultar-los-á em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosas a sua misericórdia para comigo na cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: Estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperai no Senhor. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo o livro de Salmos, de número 31, 32 e 33. Salmo de número 31. Davi roga a Deus que o livre, louva a sua benignidade e exorta a confiar nele. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela sua justiça, inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição, conhecestes a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos.
Temor havia ao redor, porquanto todos se caluniavam contra mim. Intenta tirar minha vida, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeça na sepultura. Emudeça os lábios mentirosos que dizem coisas más, com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem, e que tu mostrastes àqueles que em ti confia, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens ocultar-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo, e em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouvistes a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmo de número 32. A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de eixo. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a elas não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei os caminhos que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Salmo de número 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia de bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra o Senhor, tema-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles,
que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nenhum homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Porquanto temos confiado no seu santo nome, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém, meus amados irmãos. Essa foi mais uma leitura diária da Bíblia. Fica todos na paz do Senhor. Até a próxima leitura, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje nós vamos estar lendo no livro de Salmos, capítulo 34 em diante. Davi louva a Deus que respondeu à sua súplica e exorta a confiar nele. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para eles e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta algum aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra da memória deles. O justo clama, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que o têm, o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e o que aborrece o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Capítulo 35. Davi pede o castigo dos ímpios, descrição da miséria deste e súplica para que Deus o julgue. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho ao que me persegue. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Seja como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova,
que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição, sem o saberem, e prendam-os à rede que ocultaram. Caia eles nesta mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e necessitado daqueles que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram, dispuseram contra mim, contra que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quando estava enfermo, a minha veste era de pano de saco. Humilhava a minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como ele, como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas ele, com a minha adversidade, se alegrava e se congregava. Os objetos se congregavam contra mim, e eu não sabia, rasgava-me e não cessavam. Como hipócritas, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimos povos te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de pá em pá contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, vistes, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração: eia sus, alma nossa. Não diga: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Capítulo 36. A malícia dos ímpios, nosso refúgio está em Deus, que salva os retos. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeiam até que a sua iniquidade se lhe mostre detestável. As palavras de sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Elas se fartarão de gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial de vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé do soberbo, e não me movam a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, caíram e não se puderam levantar. Amém, meus irmãos?
Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe a todos. Fique todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje eu estarei lendo no livro de Salmos a partir do capítulo 37. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entrelaçaram o arco, para derribarem um pobre e necessitado, e para matarem os retos de caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que foram por eles amaldiçoados, eles serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, e mais nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está no seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios foram desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, e ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele.
Capítulo 18. Capítulo 38. A dor e o arrependimento do pecador. Dirige-se a Deus para obter perdão e salvação. O Senhor não me repreenda na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como chaga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossegado do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propingos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abri a minha boca. Assim eu sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegre de mim, quando escorrega o meu pé. Ele se engrandece contra mim. Porque estou prestes a coxear. A minha dor está constante perante mim. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus. Não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Capítulo 39. O cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida. A súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinguir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendiou-se dentro de mim meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontam riqueza e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci. Não abra a minha boca, porquanto tu fizeste. Tire de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade.
Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome o alento, antes que me vá e não seja mais. Amém, meus irmãos. Até a próxima leitura diária. Fique todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo o livro de Salmos, de número 40, 41 e 42. Vamos estar lendo o capítulo 40. Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. O sacrifício e a oferta não quisestes, as minhas orelhas furastes, holocaustos e expiação, pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda em mim continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundem-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Diga constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmos 41. O cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade,
em saindo para fora e disso que fala. Todos os que me aborrecem murmura a uma contra mim imagina o mal, dizendo, uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, o que meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. 42. A alma nela por servir a Deus no seu templo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejavam. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catandubas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontaram os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Esta foi mais uma leitura diária da Bíblia. Que Deus abençoe até a próxima leitura, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler no livro de Salmos, no capítulo 43, 44, 45 e o 46. Capítulo 43. Oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao seu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. O povo de Deus recorda os favores antigos e roga o livramento dos males presentes. Capítulo 44. Ó Deus, nos ouvimos com nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos
que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão, e aos nossos pais plantastes, como afligiste os povos, e aos nossos pais alargastes, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra, e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que levanta contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundistes os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todos os dias e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitastes e nos confundistes, e não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar-nos do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhastes entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumenta a tua riqueza com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões como por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isso nos sobreveio. Todavia não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte, se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso, pois ele sabe. Porventura não conhecerá Deus isso, pois ele sabe o segredo do coração. Sim, por amor de ti somos mortos todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeite para sempre, porque esconde a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo curvado até ao chão. Levanta-te em nosso auxílio, e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Descrição profética da união entre Cristo e a Igreja. Capítulo 45. O meu coração ferve com palavras boas. Fala do que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é apenas um destro escritor. Tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalgar prosperamente pela causa da verdade, da mansidão, da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno, perpétuo. O centro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, aloés e acácia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre
as tuas ilustres donzelas, e à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Orfim. Ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos, e esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor, obedece-lhe, e a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei e toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. E levar-lo-ão ao rei com vestes bordadas, as virgens que a acompanham atrarão a ti, com alegria e regozijo serão trazidas elas, entrarão no palácio do rei, em lugar de teus pais, será os teus filhos que fará príncipe sobre toda a terra, e farei lembrando o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. A fé perfeita em Deus. Capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda, que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vamos estar lendo no livro de Salmos, a partir do capítulo 47. O triunfo do reino de Deus. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem os povos de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Capítulo 48. A beleza e os privilégios de Sião. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra. É o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios, por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, ele passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis com vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do seu templo. Segundo é o teu nome,
Ó Deus, assim é o louvor, até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, notai bem aos seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Capítulo 49. A vaidade dos bens terrestres. Só Deus salva da morte. Ouve isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Quer humildes, quer grandes, tanto rico como os pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus? Quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriem na multidão das suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotam antes. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vês que os sábios morrem, quem perece igualmente louco e o bruto, e deixam a outros seus bens. O seu pensamento interior é o que as suas casas são perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão as suas terras aos seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Esse caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quanto a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem, quando faz bem a si mesmo. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Capítulo 50. Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu acaso. Desde Sião a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizerem comigo um concerto com sacrifício. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel. E eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelo teu sacrifício ou holocausto de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei o bezerro nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo o animal da selva, e as alimarias sobre milhares das montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e as minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferecei a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Mas o ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lança as minhas palavras para adestrar de ti. Quando vens o ladrão, consentes com ele e tendes a tua parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assenta-te para falar contra teu irmão, fala mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos meus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo o livro de Salmos, de números 51, 52, 53 e 54. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. No oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Escondi a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não compraz em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocausto. O sacrifício para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então se agradará de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi prediz ruína no templo. Davi prediz a ruína do ímpio e confia em Deus. Porque te não glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão, e se rirão dele. Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza. Antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus.
Confio na misericórdia de Deus para sempre eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizestes, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. 53. O ímpio nega a existência de Deus e se corrompem. Disse o nécio no coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que se cercavam. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Davi roga a Deus que os salve dos seus inimigos. Salve-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procura a minha vida. Não ponha a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda a angústia, e os meus olhos virão cumprindo o meu desejo acerca dos meus inimigos. Amém, meus amados irmãos. Esta foi mais uma leitura diária. Até a próxima leitura, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com mais vidas para que possa ouvir também a palavra de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje eu estarei lendo um livro de Salmos a partir do capítulo 55. Davi se queixa da malícia dos seus inimigos. Persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lança sobre mim iniquidade, e com furor me aborrece. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. No dia e de noite anda ao redor dela. Sobre os seus muros, iniquidade e malícias estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os alçate, e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, e clamei
clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me movia, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco teme a Deus. Puseram as suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Capítulo 56. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia que lhe conceda. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e oprime-me, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia. Pois são muitos que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvará a sua harpa, em Deus pus a minha confiança. E não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas palavras, vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graça, pois tu livrastes a minha alma da morte, também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Capítulo 57. Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que me passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha. Desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois as tuas misericórdias é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Capítulo 58. Davi reprova os ímpios, Deus os castigará e salvará os justos. Acaso os falai vós, deveras, ó congregação, a justiça julgais retamente. Ó filho dos homens, antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos.
Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tem tapados os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais dos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam e se armarem em suas flechas. Fiquem estas feitas em como a lesma que se derrete. Assim se vão como o aborto de uma mulher. Nunca vejo o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés do sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo? Deveras há um Deus que julga na terra. Amém, meus irmãos. Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Salmos, no capítulo 59, 60, 61 e 62. E se Deus permitir, estarei lendo 63. Davi suplica a Deus que o livre e protesta a sua inocência. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que arma cilada a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão. O pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para mim ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que pratica a iniquidade. Voltam à tarde, dão gemidos como cães, rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos com a boca, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirá deles, zombará de todos os gentios, por causa da sua força. Eu te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Ó Deus da minha misericórdia, virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem, consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. E tornem vir à tarde e deem gemidos como os cães, rodeando a cidade, e vangueiam, buscando o que comer. Passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, e louvarei com alegria a tua misericórdia. Porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Ação de graça por várias vitórias. Capítulo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhastes, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós.
abalaste a terra e a fendeste, sara-as as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste em estandarte aos que te tomem para o arvorarem no alto pela causa da verdade, porque os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei e repartirei a Siquém e meditarei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar, e sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Fenícia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tenha rejeitado. Tu, ó Deus, que não saíste como o nosso exército. Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. Davi confia em Deus como seu refúgio. Capítulo 61. Ó Deus, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, porque está abatido o meu coração. Lava-me para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio. É uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Preparar-lhe misericórdia e verdade, que o provém, que o preservem. Assim cantarei salmos aos teus nomes perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Exortação a que se confie somente em Deus. Capítulo 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinares o mal contra um homem, sereis mortos, todos vós. Serei como uma parede encurvada a uma sebe pouco segura. Ele somente consulta como hão de derribar da sua excelência. Deleita-se em mentiras, com a sua boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Derramai perante ele os vossos corações. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em uma balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem vos desvaneçai na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Davi anela pela presença de Deus. Capítulo 63. Ó Deus, tu és o meu refúgio, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário.
porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão a espada e serão uma ração para a raposa. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Amém e amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.